Olha só o que apareceu na tela. Sim, nós vamos falar do vestibular da UniOeste. Eu sempre falo assim para os meus alunos queridos do coração: você tem que conhecer bem a prova que você vai fazer. Então eu vou trazer para você um material muito bacana aqui que vai te estruturar e vai te dar um bom encaminhamento aí para você apavorar com a matemática linda aí nesse vestibular da UniOeste. Antes de explicar como é que funciona esse material e como é que você vai ter acesso ao material, deixa eu te fazer um convite, fazer um pedido, te dar um alerta, te dar um aviso, sei lá. Não esquece de fazer inscrição no canal, deixar o sininho ativado, caso você faça isso. Além de você me ajudar aqui, vai te ajudar também porque você recebe notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concursos públicos, concursos militares, tem aulas, tem lives, tem assim, ó, estruturas com dados e estatísticas de provas aí que você vai fazer e você fica sabendo de primeira mão. Bora lá então? Olha aí, olha aí. Já tem esse material bacana aí no canal do YouTube, canal Matemática Linda no YouTube, mas agora ele está atualizado, foi inserido aí dados muito bacanas aí de 2023. Deixa eu mostrar para você do que eu estou falando. Então, eu sempre falo assim, né? Se você vai fazer uma prova, né? Vai fazer um vestibular, no caso que a gente está falando de vestibular, a gente tem que conhecer muito bem, né? Essa prova que a gente vai fazer. Então eu sempre disponibilizo e faço questão de disponibilizar para os meus aluninhos queridos dados estatísticos dos assuntos mais cobrados e a estrutura de uma prova. Então, por exemplo, esse material aqui que eu vou disponibilizar, só para você entender, já vou explicar como é que você vai ter acesso a isso. Ele foi feito com muito carinho em três partes. Ali, a primeira parte, uma tabela e gráfico dos assuntos mais cobrados. Uma segunda parte, uma relação de assuntos cobrados questão por questão. Algumas questões aí cobram mais de um assunto, você vai ficar sabendo. E a terceira parte, um enunciado das questões só com os assuntos cobrados. Beleza? A gente vai conversar sobre isso. Deixa eu te mostrar, peraí. Deixa eu te mostrar, quer ver? Ó? Uma tabelinha com os dados aí, né, os assuntos mais cobrados. Então vejo que tem uma coletânea aí desde 2017, de 2017 a 2023. Eu gosto assim que você entenda, e eu preciso explicar, né, que às vezes cada professor tem uma leitura de prova, né? Eu prefiro separar em grandes grandes grupos. Então, por exemplo, se você observar, há uma tendência maior de acordo com o que tem cobrado nas últimas provas. Ainda não é se você tem que dar uma caprichada forte em geometrias, né? Basicamente assim, ó. Se você olhar aí a tabela, geometrias, funções, matemática elementar, para quem me conhece sabe que eu não gosto do termo matemática básica, já vou explicar um pouquinho melhor. Análise combinatória, probabilidade, matriz, sistema de equações, sequências numéricas. Tá? Esses são os assuntos mais fortes que aparecem aí. Daí dá uma beliscadinha em números complexos, polinômios, a trigonometria tem vindo forte aí nos últimos anos também. Quando eu falo em geometria ali, você tem que pensar geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Então, estudar desde aquela parte lá inicial, né, da geometria plana, ângulos, polígonos, aquelas propriedades, as relações, tanto métricas quanto relações de posições, né, de elementos, de características, cálculo de áreas, enfim, bastante coisa. E na geometria plana que você tem que estudar, que dá muito trabalho. Na geometria espacial, cuidar desde aquela parte inicial lá dos sólidos platônicos. Né? A pegada mais forte da UniOeste é na parte ali de cálculo de volumes ou estabelecer algumas relações métricas, como teve aí nas provas recentes. Também trabalhar com cálculo de áreas, né? Nunca é demais, superfícies ali, bases e superfícies laterais. Quando eu falo de funções aqui, a UniOeste capricha porque eles gostam de dar uma pegada forte na parte conceitual, é uma prova bem técnica, né? Então exige de você conhecimento sim de propriedades e nessa parte conceitual, então estudar desde o começo lá a parte de domínio, contradomínio, imagem de uma função, trabalhar ali com a parte de função composta, né, composição de funções, função inversa, ou seja, tem que saber ali função injetora, subjetora, bijetora. A parte de paridade de funções, função par, função ímpar, aparece em funções polinomiais e aparece também, às vezes, em função exponencial, logaritmo, mas principalmente em funções trigonométricas, que eu coloco aqui tudo nesse pacote aí. Tá? Então, função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas, é algo aí que vem bem presente nas últimas provas.
a matemática elementar, a tal da matemática básica, né? Então nunca é demais falar, né? Você tem que conhecer bem ali a parte de operações básicas, conversões de unidades de medidas, saber trabalhar muito com razão, proporção, a parte de porcentagem, sistemas de equações que eu coloquei separado ali junto com matrizes, o sistema de equações que está junto com matrizes, que não é aquele sistema de equações 3x3, três equações, três incógnitas ou discussão de sistemas, mas também nada impede de a gente dar uma olhada, e já foi cobrado, quando você tem que trabalhar com um sisteminha com duas equações e duas incógnitas, que é mais simples, que eu coloco como matemática elementar, daí, tá? A parte de análise combinatória e probabilidade, que também tem se tornado aí constante nas últimas provas. Matrizes é um amorzinho aí da União Oeste, matrizes com determinantes, sistema de equações, alguma coisinha volta e meia aparece. Sequências numéricas na parte de PA e PG, também é algo muito comum. Números complexos, uma beliscadinha, polinômios, uma beliscadinha, trigonometria aí que apareceu nos últimos anos. Tá? Então, Tatarina não gosta de tabela, tem gráfico aí também para você dar uma olhada, né? Porque você tem uma boa ideia do que eu falei para você ali, ó, geometria, funções, matemática elementar, análise combinatória, probabilidade, matriz, sistema de equações, sequências numéricas. Aí você estudou aí por uma boa parte da prova, beleza? Aí logo em seguida eu fiz isso aqui, ó. Olha só, deu trabalho, mas que bacana aí para te ajudar de alguma forma. Peguei as provas até 2023 aí, ó, cada questão eu coloquei o assunto cobrado. Então, por exemplo, nesse último vestibular de 2023, a questão 43 tinha que saber geometria analítica, mais especificamente o quê? Distância entre pontos. Na questão 44, muita geometria plana, muita que eu digo tinha que saber muito de triângulo, e tinha que saber também calcular área de círculo. Então tá bem especificado para você, ó, questão 45, geometria espacial. Você podia atacar como geometria espacial, diagonal de um paralelepípedo, ou geometria plana usando o teorema de Pitágoras. Questão 46, trigonometria, questão clássica de lei dos cossenos. Questão 47, uma questão inteirinha aí de sistema de equações lineares. Questão 48, geometria espacial. Então, envolveu alguma coisa cobrando aí sobre cilindro, cone, na parte de volume, a matemática elementar, proporção. E a questão 49, probabilidade, que foi anulada. Então, eu fiz isso, ó. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017. Fala a verdade, hein? Olha o trabalho que dá, merece 1000 curtidas este vídeo. E aí, logo em seguida, eu fiz uma coisa que eu sempre comento com meus aluninhos queridos do coração, é que às vezes, não sei se é até o caso, mas às vezes alguns apresentam dificuldade de, ao ler o enunciado, saber exatamente que assunto que se trata. Como que eu sei como é que eu vou atacar uma questão? Aí o que eu fiz? Para você ter uma carinha de como fazer associações, porque eu sempre falo assim, você tem que fazer associações. Não adianta, né? Não existe uma receitinha, uma mágica no sentido de, não, tem que trabalhar com questões anteriores, então resolução de provas anteriores é bacana, mas fazer associações. Então aqui, por exemplo, eu trouxe para você os enunciados, então printei ali as questões com os gabaritos, mas para você enxergar quais são os assuntos, aí você começa a fazer associações. Então tem aí de 2023, ó, que dá empenho aí, por favor, né? Falo que eu sou incrivelmente incrível. E até 2017 também. Então, esse aqui você consegue ter uma ideia mais ou menos, né? Ou às vezes você está estudando lá para uma prova, está resolvendo questões anteriores e você está. Tatarina, não consegui fazer uma determinada questão. Aí você vem aqui e você sabe qual é o assunto do que se trata. Aí você tem uma ideia do que você realmente precisa dar uma retomada aí para dar uma melhorada nesses teus estudos aí, que é uma coisa que acontece, né? Mas pelo menos isso aqui você tem um direcionamento, beleza? Então isso aqui é parte do material, muito bacana, eu chamo de simulador. Simulador por quê? Porque às vezes você quer fazer simulados, né? E uma maneira que você pode ver se você realmente está entendendo ou você vai se dar bem na prova é pegar as provas anteriores. Então o que eu fiz? Peguei todas as questões de matemática, ó, dessas vestibulares de 2017 até 2023 e disponibilizei para você assim, de uma maneira que você consiga resolver, ó, sem ter acesso ao gabarito, ó. Porque senão às vezes tem o gabarito e você se induz, né, a marcar alguma coisa aí, ó. Então aqui todas as questõezinhas, então você pode imprimir ou pode fazer aí de uma maneira digital também e vai passeando, né, pelas questões. Tatarina, mas como é que eu vou ter acesso ao gabarito? Lá no finalzinho tem o gabarito. Então você vai passeando pelas questões, ou você vai fazendo uma prova inteira e vendo o gabarito, ou vai fazendo questão por questão e vendo o gabarito. E aí você tem como fazer uma
uma bela de uma conferência aí, ó. Realmente se está dando boa, se não está dando boa, espero que esteja, mas se não tiver, você consegue ainda dar uma estudada para você dar uma bela caprichada aí. Tanto aí, ó, para você apavorar nessa prova da Unest. E tem mais! Junto com esse combo aí, esse combo eu vou disponibilizar para você também, e aí eu já te explico como é que a gente vai fazer isso. As questões que eu tenho resolvidas aqui do vestibular da UniOeste, inclusive eu tenho provas inteiras resolvidas, que é bacana aí para você dar uma bela de uma estudada. Tem as explicações bem detalhadas aí. Como que a gente vai fazer isso? Então aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, eu vou colocar para você vários links. Então tem um link para o primeiro material que eu mostrei para você, né, com todos aqueles detalhamentos dos assuntos mais cobrados, tabela e gráficos, com as questões com os enunciados e os assuntos relacionados, e também aquelas questões, aquele material ali com as questões somente com os enunciados, com o gabarito lá no final para você treinar. Além disso, todos esses links aí dessas provas resolvidas, das questões que eu tenho resolvidas desse vestibular da UniOeste, ou dos vestibulares da UniOeste, eu vou disponibilizar para você também. Beleza? O que eu vou pedir para você? Estude bastante e não esquece de curtir o vídeo, fazer algum comentário, quero saber se realmente esse tipo de material aí te ajuda, né? Porque só se você escrever e curtir que eu vou ficar sabendo. Valeu? Boa prova, apavora e bora conquistar esse sonho aí de atingir a tal da UniOeste e apavorar na matemática. Valeu? Até a próxima. Tchau.